Há textos na Bíblia que nós precisamos, a Bíblia toda, obviamente, mas há textos que nós precisamos passar de tempos em tempos, nós precisamos periodicamente revisitar esses textos, porque eles têm muitos ensinamentos, muitos princípios, que às vezes não sabemos, que às vezes esquecemos, às vezes não estamos dando atenção, e naquele momento e aquele período da vida que nós estamos vivendo são fundamentais. Um desses textos maravilhosos que precisam ser revisitados de tempos em tempos é o capítulo 22 do livro de Gênesis. Há princípios maravilhosos nesse texto que precisam ser relembrados, precisam ser rememorados, precisam ser gravados no nosso coração, que vão nortear as nossas atitudes, vão nortear os nossos pensamentos, vão nortear as nossas decisões, vão nortear a nossa vida. Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós pedimos que o nosso coração esteja, Senhor Deus, como terra arada, preparada para receber a
sempre boa, sempre maravilhosa semente da Tua palavra. Fala aos nossos corações, estejam os nossos ouvidos atentos e o nosso coração preparado para receber a Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus? E com os seus lábios também pode glorificar ao Senhor, com as palmas e com os lábios glorifiquemos ao Senhor. Esse é um dos textos talvez mais intrigantes, porque aí fala de prova e fala de adoração. Quando eu leio esse texto, eu costumo lembrar, na época de faculdade, uma matéria chamada bioquímica. Pensa numa matéria difícil. Um livro dessa altura. E o professor dava a aula e já ouvíamos das turmas anteriores, se preparem, porque no final do ano tem a arguição. Até hoje, quando eu ouço essa palavra, eu me arrepio. Arguição era tete a tete. Professor, você, e no meio uma coisa chamada mapa metabólico. Quem já estudou sabe o que é isso. Quem já estudou bioquímica sabe o que é isso. Aqui, entre aspas, alguns chamavam mapa diabólico. Tal a complexidade. E nós nos preparávamos, e aquele professor, ele exigia. Mas é interessante que as aulas dele eram maravilhosas. Nós podíamos questionar, porque as aulas tinham sido maravilhosas. Nós tínhamos que estudar aquele livro e depois, frente a frente, respondermos as questões e discutirmos com ele sobre esse assunto. E nós víamos na intenção daquele professor, não de destruir, não de diminuir, mas de ensinar, para que nós tivéssemos uma análise e uma avaliação de qual tinha sido o nosso aprendizado. Fui professor em escola, em curso de patologia clínica por um tempo, e aqui na nossa igreja, somos os professores do nosso maravilhoso Instituto Bíblico, ao qual eu convido você a participar do Instituto Bíblico, a estudar a Palavra de Deus, se aprofundar no ensino da Palavra de Deus. E sempre quando a gente começa, alguns perguntam, quando vai ser a prova? Como vai ser a prova? E o que eu tenho feito, a prova é um resumo de tudo aquilo que foi falado durante aquele módulo, e a pessoa preenche e depois a própria pessoa corrige. Nós fazemos a correção juntos e a pessoa vai corrigindo e vai anotando o que ela lembrou, aquilo que faltou, aquelas lacunas, e por fim o maior desafio. Agora dê a nota para você mesmo. E ali, no meio cristão, as pessoas são sinceras e colocam às vezes observações. Poderia ter sido melhor, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter estudado mais, mas sempre com a intenção de aprendizado, de crescermos. As provas vêm sobre a nossa vida não a intenção de derrubar. As provas vêm sobre a nossa vida no sentido de nos alavancar, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer, para que nós possamos analisar sobre o nosso aprendizado e possamos subir na escala de conhecimento, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É essa a intenção de Deus, não da derrota.
É certo que surgem, em contrapartida, existe a tentação. Diferente da prova, a tentação mostra aquela aparência de glória antes, de atração antes, e depois vem preço. Na prova, o preço vem antes, mas termina com a glória de Deus sobre as nossas vidas, com o manifestar de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que Tiago insiste tanto a respeito de nos alegrarmos diante das provas, diante das lutas, das adversidades, das dificuldades. Agora, não há relato na história de uma prova tão árdua, tão dura para um ser humano, como a prova a que Abraão foi submetido. E ele foi submetido a essa prova aos 117 anos aproximadamente, 117, talvez 120 anos. Ele havia sido chamado aos 75 anos, não era um garoto, não era um jovem, não era um principiante, mas ele havia sido chamado aos 75 anos da sua terra, lá em Ur dos Caldeus, num lugar onde ele havia presenciado idolatria, envolvimento de idolatria, deuses com D minúsculo. Mas havia algo diferente no coração dele, que Deus contemplou, e Deus, no meio daquela terra de um povo idólatra, Deus observou um coração diferente. Deus observa a vida de Abraão, e ali Deus chama Abraão, porque aprove a Deus que ali 1900 anos, em torno de 1900 anos antes de Cristo, era o momento de Deus preparar o caminho para a vinda do Messias. Deus tem o tempo certo em todas as coisas. Não adianta nós queremos nos precipitar. Infeliz daquele que se precipita, mas é bem-aventurado aquele que entende os tempos e os propósitos de Deus. Abraão recebe esse convite para sair da sua terra, deixar a sua parentela, e o andar de Abraão, nós vamos ver no andar de Abraão, que ele, na proposta de Deus ande comigo, e você vai ser perfeito. É assim, é andarmos com Deus, e Deus vai moldando o nosso caráter para a perfeição, porque não é que Deus observou e viu em Abraão, que Abraão era uma pessoa absolutamente perfeita, falou, esse é um santo, porque Abraão teve falhas na sua vida, teve falhas na sua caminhada. Deus falou, deixa a sua parentela. Ele fez exatamente isso? Não. Ele levou o pai. O pai morreu no deserto. Ele levou outros parentes, levou sobrinho. Mas Deus compreende as nossas fraquezas. Deus não desistiu, não descartou. Deus não descarta as nossas vidas. Mas Ele nos corrige. E provas vão surgindo na nossa vida para a correção. É manifestação não do juízo de Deus, mas do amor e da graça de Deus sobre as nossas vidas. No capítulo 12 de Gênesis, Abraão tinha sido chamado para uma terra que mana leite e mel. Chega lá no deserto, primeira coisa, fome, seca, dificuldade. Porque o caminhar, a nossa caminhada tem desafios. Mas esses desafios não são para nos derrotar, mas são para nos ensinar. É que nós, muitas vezes, o ser humano tem essa tendência de desejar um caminho florido. E as pessoas que desejam isso e às vezes querem viver dessa maneira, ficam infantis, continuam sendo infantis, não amadurecem.
Mas a maturidade vem pelo transpor das provas e das dificuldades. Naquilo que nós temos passado de lutas e dificuldades, é o mover de Deus, é a mão de Deus trabalhando para esse amadurecimento. E Abraão, o que fez diante da fome, foi para o Egito. Quase põe tudo a perder. Um erro clamoroso. Pôs em risco a sua família. E Abraão tinha essas lembranças. Deus promete que da descendência dele e de Sara, daquele casamento, viria o descendente, que daria sequência. O propósito de Deus é que eles estivessem, mantivessem, permanecessem, perseverassem, crescem, numa coisa que ele veio aprender lá na frente, sobre provisão de Deus. Deus, quando dá o desafio, Ele envia a provisão. Mas Abraão estava crescendo. E Abraão discute um dia com a sua família e a esposa vê aquela aflição. Quando que Deus vai atender a isso? E eles se esforçavam, mas havia um carimbo do impossível ali, porque diz a palavra que Sara já não tinha mais o costume das mulheres, portanto ela não tinha o ciclo hormonal para que houvesse a ovulação. Do ponto de vista científico, impossível. Abraão, diz a palavra, que já era amortecido. Mas cria-se ainda uma situação e Sara vem com uma ideia. E sempre surgem as ideias. Olha, toma minha serva, Agar, e tenha um filho. Isso talvez retire de nós essa ansiedade. E às vezes nós ficamos com ansiedade. Quando Deus tem o tempo certo para todas as coisas, e o grande mal hoje da humanidade, um dos grandes males, é a ansiedade, é antecipar sofrimento. Tantas pessoas, tantos jovens tomando ansiolítico, quando o maior remédio para o ansiolítico é esperar em Deus, é esperar no Senhor. No tempo certo Ele virá com socorro, no tempo certo Ele vai se manifestar. Jó sofreu tantas perdas, e a conclusão: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se manifestará, no tempo dEle, no tempo de Deus. Abraão se precipita junto com a ideia de Sara, e tem Ismael. Abraão carrega esse currículo, até que aos 99 anos de idade, Sara aos 90 anos de idade, recebem a visita do anjo do Senhor, e diz: daqui a um ano, daqui a um ano, vocês vão estar com o bebê no colo. Eles se apegam à esperança renovada. E como Deus falou, Deus cumpriu. Quando Deus fala, não tenha medo, não tenha receio. Deus não falha. Embora, diz a palavra, tenhamos por tardio, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E no momento certo, agora Abraão com 100 anos de idade, Sara aos 91 anos, agora eles estão com um bebê no colo. Podia ser o bisneto, mas é o filho. Filho querido, filho amado, desejado.
Aos 3, 4 anos, Abraão oferece uma festa maravilhosa, e celebrando a vida de Isaac. O tempo passa e agora Abraão 117 anos, Isaac agora, provavelmente aí aos 17 anos, ele é chamado de um menino ainda, mas ele tinha força para carregar a lenha. Então um jovem vigoroso, alegria da casa, sorriso do lar, porque o seu nome é Isaac. Mas tem sempre o dia da prova. Chegou o dia da prova. Abraão não podia nem imaginar que naquele dia o Senhor falaria com ele e disse, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. E a resposta de alguém que está pronto, de alguém que está à disposição. E Deus continuou, pegue o seu filho, e Deus, antes que Abraão pensasse, qual deles? Porque tinha Ismael. Deus fala, o seu único filho, no ponto de vista de Deus, para o propósito de Deus, para o plano de Deus, para a descendência, para a formação da nação de Israel, de onde viria na descendência Jesus. Desse ponto de vista, Deus considera o seu único filho. Ismael já tinha tomado uma direção, agora o foco agora é para Isaac, o seu único filho, e antes que reste qualquer dúvida, Deus fala o nome, é Isaac, a quem você ama, e Deus falando, eu sei que você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto. E o holocausto, meus irmãos, é um sacrifício completo, pleno. É oferecer um animal, até aquele ponto, era a experiência de Abraão de oferecer um animal, em sacrifício substitutivo, em sacrifício vicário, significa substitutivo. Ali representando a pessoa, aquele animal era ali imolado, a faca viria sobre o pescoço, cortava, o sangue era derramado, depois aquele animal era cortado e era colocado sobre um altar, colocado sobre a lenha, cortado, e ali o fogo queimava e consumia todo aquele animal. E a fumaça subia, e subia quando Deus o aceitava como aroma agradável diante de Deus. Era assim. E Deus pede isso. E algumas peculiaridades, algum ineditismo no pedido de Deus para Abraão, porque os deuses que Abraão conhecia lá de Ur, eles pediam sacrifícios humanos. Agora Abraão estava andando há 42 anos com Deus. E Deus agora pede, inusitadamente, um sacrifício sobrenatural, sobre-humano. O maior desafio. Agora, Abraão já estava andando com Deus há 42 anos. Abraão tinha experiências com Deus. Agora, Abraão conhece muito mais a Deus do que 42 anos atrás. E vem sobre a mente de Abraão, falou,
olha, eu falhei lá atrás, naquele momento, eu falhei outra vez, e Deus sempre foi fiel, e tudo que Deus falou, Deus cumpriu. Há 17 anos eu tenho que enfrentar diariamente, de forma maravilhosa, a resposta de Deus, porque quando eu vejo Isaac na minha frente, eu vejo o poder de Deus manifesto, o milagre de Deus na minha vida, e quanto Deus é fiel em suas promessas. Tudo isso passa com certeza no coração de Abraão. E essa prova que Deus dá, como Deus é maravilhoso, Deus cria uma situação, num termo que é muito usado hoje em dia, para zerar a vida de Abraão, para tirar todo o peso do passado, e agora Abraão mostrar, declarar para ele, diante de Deus, embora Deus conhece o nosso coração, para mostrar para a sua família, e para mostrar para Isaac, para mostrar para a descendência, para mostrar para a nação, que vale a pena confiar em Deus, vale a pena depender de Deus, vale a pena confiar na provisão de Deus, para ensinar para nós como igreja, para que hoje, 4.000 anos depois, nós estivéssemos reunidos nessa noite aqui, para aprendermos com esse ensinamento, de que vale a pena confiar em Deus. Abraão não tinha Gênesis capítulo 22, nós temos Gênesis capítulo 22. Abraão, a história estava sendo escrita através da experiência dele. Na manhã seguinte, só retornando, pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Deus deu um endereço. Ali oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Tem um endereço de Deus, tem um objetivo, tem um alvo a ser alcançado. Tem que ser da maneira de Deus. Tem que ser do jeito de Deus. Ah, porque Deus... Não, é porque Deus tem misericórdia de nós. Porque se nós tomarmos as rédeas da nossa vida, certamente nós vamos fazer loucuras. Mas quando nós damos ouvido à direção de Deus, Deus sabe onde Ele quer que nós cheguemos. E o objetivo dEle para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E aí nós precisamos, na nossa caminhada, conhecer a Deus. Conhecer o caráter de Deus, jamais duvidar do caráter de Deus, da intenção de Deus e do propósito de Deus. Deus tem um caráter ilibado. Deus tem uma história. Deus tem um currículo. Deus jamais falhou com quem quer que seja. Na história da nossa vida, eu desafio alguém a falar que Deus falhou com você, ou dizer, Deus falhou comigo. Deus tem um caráter irretocável. E Deus tem propósitos. A questão é que muitas vezes nós não entendemos. Abraão recebe essa proposta, certamente ele não entendeu, mas aquilo ficou, eu não posso falhar. Como eu falei no passado, e agora Abraão toma uma decisão, na manhã seguinte, prontamente, imediatamente, sem mais delongas. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e ele levanta-se de madrugada, porque ele
não quer levantar nenhum alvoroço e nenhum questionamento, porque pode surgir pessoas que vão perguntar, Sara vai perguntar. Agora Abraão sai com Isaque, com 2 servos e um jumento, e sai agora a caminho, no destino, na direção do propósito, do plano, do interesse que Deus tem para a vida dele. Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, toda a provisão necessária. Ele estava realmente decidido. Ele tinha um propósito no seu coração de obedecer a Deus. O holocausto, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Há um lugar que Deus tem indicado para as nossas vidas. No 3º dia, Deus poderia ter pedido para, olha, sai da sua tenda. Deus já tinha falado isso com ele. Olha para as estrelas do céu, sai da sua tenda, oferece Isaque. Ia ser um alvoroço ali. Sara já ia saltar e falar, onde está a sua cabeça? Alguém já disse que se ele conta isso para Sara, quem ia morrer não era Isaque. Ele sai de madrugada, sem chamar atenção. Para Isaque, não parece estranho. É interessante isso, porque isso mostra que Abraão tinha um hábito, um costume de sacrificar ao Senhor. Há 4 altares na vida de Abraão que são citados na palavra de Deus. Mas Abraão estava habituado a adorar a Deus. Não chama a atenção de Isaque, Isaque vai do lado. Só que dessa vez mudou o endereço. Talvez ele sacrificasse ali nas imediações, agora seria numa distância próxima de 100 quilômetros. Para um homem de 117 anos, levou 3 dias. E nesses 3 dias, aquilo no seu coração, eu não posso falhar. Deus me pediu. Agora Deus tem um propósito em todas as coisas. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Pessoas nos ajudam, existem pessoas que nos auxiliam, tem pessoas que são nossos companheiros, mas que vão até um certo momento, até um certo ponto da nossa vida. A partir dali, somos nós e Deus. Os servos eram preciosos, estavam ajudando, o jumento foi útil, mas agora, quando ele enxerga o monte para subir ao lugar que Deus havia designado, agora é ele, Deus e a oferta. É ele, Deus e o sacrifício. E foi uma decisão sábia. Porque imagine se ele sobe com os servos. Os servos vão falar, pera, nós viemos aqui para isso. Não faça isso, Abraão. Iam tentar detê-lo. Agora, segue agora uma caminhada de Abraão e de Isaque. Abraão diz uma frase maravilhosa, depois eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Nos 3 dias, Abraão foi meditando,
E ele, pelo conhecimento que ele tinha de Deus, ele falou: Deus já fez tantas coisas maravilhosas na minha vida, eu estou aqui com Isaac, que é reflexo da graça de Deus sobre a minha vida. Deus tem um caráter ilibado, Deus vai fazer alguma coisa sobrenatural, que eu não estou entendendo agora, mas Deus vai fazer alguma coisa muito especial, uma coisa tremenda, maravilhosa. A palavra de Deus revela isso em Hebreus, capítulo 11. De que no coração de Abraão, ele creu em algo que jamais tinha acontecido antes. Mas veja a revelação de Deus. Quando nós andamos com Deus, há uma revelação de Deus para as nossas vidas. Abraão crê, como diz em Hebreus, que Deus era poderoso e é poderoso para ressuscitar Isaac. Meus amados, quando nós não duvidamos do poder de Deus, nós vemos a glória de Deus. Como Jesus falou ali na ressurreição de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Se formos capazes de crer, nós veremos a glória de Deus. Abraão tinha fé no seu coração, por isso ele é chamado pai da fé. De Deus trazer de volta Isaac, ressurgir, não havia nenhuma história anterior. E eu te digo que há histórias relatadas na palavra de Deus, e há pessoas hoje em dia que já presenciaram a ressurreição, de pessoas virem de volta à vida, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o poder dele é ilimitado. E havia ali o impossível, como houve o impossível antes no nascimento de Isaac, mas onde há o carimbo do impossível, ali Deus manifesta a sua glória, o seu poder, para que nós possamos conhecê-lo cada vez mais, para que nós possamos ter experiência com eles, experiências com o Senhor. Para nós, pode ser chamado de prova. Para Moisés, quando registrou, ele chamou a prova de Abraão. Para alguns podem falar: que loucura. Outros podem chamar desafio. Abraão prefere chamar adoração. Nós vamos até lá, e após termos adorado, e ele já, isso é fé, certeza das coisas que não se vê, e a prova, a certeza das coisas que se espera, e a prova daquilo que não se vê. E Abraão, pela fé, ele já antecipa: nós voltaremos. Essa confiança, essa dependência de Deus, ele chama de adoração a Deus. Desse desafio, ele chama de adoração a Deus. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac. E esse é um momento profético. Porque agora há uma relação íntima entre o sacrifício que Abraão faz em relação a Isaac e aquilo que Deus quer revelar às nossas vidas, e Deus quer revelar a vida de Abraão. Porque houve alguém que carregou um madeiro, alguém que tomou a sua cruz, alguém que foi para alguns metros, poucos metros de distância daquele ponto. 1900 anos depois, o Cordeiro de Deus, o Messias, foi imolado ali. Deus tem o tempo certo, o momento certo, o endereço certo, e tudo é propósito de Deus. Porque ali, o Monte Moriá, é em Jerusalém, é onde foi construído, 1000 anos depois desse fato, foi construído o templo, através da instrumentalidade de Salomão.
foi justamente neste lugar. Isso não é coincidência. Isso é determinação de Deus. E poucos metros dali, no Gólgota, Jesus foi sacrificado. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Diz o versículo 7, Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Vejam, até esse momento, Abraão andava com Isaque e estava em silêncio. Agora Isaque era um garoto, um rapaz inteligente. E ele começa a observar, na minha experiência, Isaque, na minha experiência sobre sacrifício, sobre holocausto, precisa da faca, a faca está aqui. Precisa da lenha, a lenha está aqui nos meus ombros. Precisa do fogo. Agora, está faltando uma coisa, pai. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque. E aí vem uma questão, obviamente. Era um jovem, 17 anos. Ele foi colocado ali, não foi à força. Eu creio que durante esta caminhada final, Abraão relembrou tudo aquilo que tinha passado na vida dele, testemunhou a respeito de Deus. Isaque teve o seu coração compungido a também obedecer a Deus e entender o propósito e o plano de Deus. Abraão deve ter revelado aquilo que Deus tinha feito e falar, Isaque, você é resultado do amor e da graça de Deus, é um milagre, você é um milagre. E ele tem que reconhecer, eu sou um milagre. Para a ciência da época e para a ciência de hoje. Abraão é um milagre, Isaque é um milagre de Deus. Isaque voluntariamente, porque se ele quisesse fugir, Abraão nunca alcançaria. E mais um paralelo, Isaque voluntariamente vai para o altar. Isaque voluntariamente vai para a madeira, para o madeiro. Assim como Jesus voluntariamente se entregou pelas nossas vidas. Versículo 10, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Abraão estava determinado, certo de que não estava cometendo uma loucura, mas estava sendo obediente. Certo de que, não é que Deus mudou os seus planos, mas Deus tem um propósito maravilhoso nisso. E ele levanta a faca. Certamente quando fez menção de descer, houve uma voz do céu dizendo, mas do céu o anjo do Senhor chamou Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Ah, meus amados,
a dor, a luta e o desafio diante das provações não tem o propósito de nos destruir. A dor e a luta no meio das provações não estão, como eu vi essa frase tremenda, não estão autorizadas a nos destruir, mas estão autorizadas a nos ensinar. A faca não atingiu Isaac. Abraão, diante daquela palavra, obedeceu, porque ele estava obedecendo até então. E agora Abraão, diz o versículo 13, ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Ele ouve o som dos arbustos e vê ali aquele carneiro preso. E só podia ser naquele monte. Deus manda a provisão no endereço que Ele determinou. É que às vezes as pessoas mudam de endereço, e quando a bênção chega, quando o carneiro chega no endereço certo que Deus enviou, porque o carneiro é obediente, assim como o grande peixe foi obediente a Deus na história de Jonas. Jonas foi relutante, o grande peixe foi obediente. O carneiro, ali, quando na grande pesca, o cardume foi obediente. Agora o carneiro é obediente. Agora esse encontro só existiria se houvesse obediência por parte de Abraão e obediência por parte do carneiro. O carneiro fez a sua parte. Ele era a provisão de Deus. Agora imagine se Abraão chegasse e falasse: não, nesse monte não, Senhor, eu prefiro esse. Esse está mais fácil de subir, Senhor. Esse aqui o caminho está melhor. Esse monte aqui tem sombra. Aqui está mais confortável. Mas a obediência nos leva na direção da provisão de Deus. A desobediência nos afasta da provisão de Deus. Deus tem uma provisão destinada para a sua vida, o socorro de Deus para a nossa vida, o livramento de Deus para a nossa vida, mas está no endereço determinado. Deus já enviou até lá, e agora vai ter um encontro maravilhoso da obediência com a provisão de Deus. Após esse gesto de obediência, aquele carneiro que estava preso ali nos arbustos, ele se torna o sacrifício substitutivo, o sacrifício vicário. E aí há uma diferença. A semelhança vai até aí, entre o sacrifício de Abraão e o sacrifício de Deus. Porque no sacrifício de Abraão, Deus poupou Isaque. No sacrifício de Deus, Deus não poupou o seu próprio filho. Antes o entregou como sacrifício, como holocausto, por amor das nossas vidas. Como não adorar a um Deus como esse? Como não servir a um Deus como esse? Como não ser grato a um Deus como esse? Que não poupou seu próprio filho. A Jesus que se entregou espontaneamente e voluntariamente, por amor das nossas vidas. E agora Abraão desce. No versículo 14, Abraão deu àquele lugar. Vamos reler o 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor
proverá. Você pode dizer: o Senhor proverá. Abraão aprendeu aos 117 anos, agora de forma inquestionável, que o Senhor é o Deus da provisão, é o Deus que proverá, que ele não tem que temer, que ele não tem que reter, ele não tem que temer a qualquer que seja o desafio, porque Deus, o nosso Deus, é o Deus da provisão. Abraão poderia ter aprendido isso antes. Ele não teria ido para o Egito. Ele poderia ter aprendido isso antes e não teria Ismael. Mas ele aprendeu diante de uma prova. Quanto mais cedo nós aprendermos que Deus é o Deus da provisão, mais cedo nós seremos poupados de dissabores na nossa vida. Quanto mais nós protelarmos essa compreensão, mais sofrimentos e afastamento de Deus. Mas quanto mais cedo nós entendermos isso, que as lutas não vêm para nos destruir, que os desafios não vêm por uma perversidade de Deus. Deus é sempre bom, Deus é maravilhoso, Deus tem propósitos. Agora a única questão é que Ele enxerga coisa que nós não enxergamos, Ele vê aquilo que nós não vemos, Ele conhece e Ele tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. Bem, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Enquanto a nação de Israel levantava suspeitas a respeito de Deus, Deus fala: eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Seja qual for a luta pela qual você esteja passando, seja qual for o desafio pelo qual você esteja passando, eu sei dos meus Isaques. Eu sei dos meus Isaques, daquilo que Deus tem pedido. Por que reter? Confia em Deus. Ele é o Deus da provisão. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Não retenha, mas entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu cresci na igreja muito abençoada. Eu não vou falar a denominação, porque é uma igreja muito abençoada, E nós cantávamos lá o cantor cristão, um hinário. E há um hino que eu cresci ouvindo isso. Todas as vezes que iam cantar, falando: nós vamos cantar, mas é tão difícil cantar essa canção. E colocavam desafios, eu sempre ouvi como um grande desafio, e às vezes a pessoa: nós não é para todo mundo cantar, e colocando um medo sobre isso. Uma canção que talvez os irmãos conheçam, que o coro diz: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você pode se colocar em pé agora? Tudo entregarei, tudo entregarei,
Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Eu não sei quais são os Isaques que Deus trouxe à sua memória nesse momento. Eu não sei aquilo que você tem que entregar ao Senhor. Mas eu sei de uma coisa, que Deus é o Deus da provisão. Que o Senhor proverá. Que o Senhor proverá. Mas pastor, o senhor não sabe. O senhor não imagina o que é. Eu te digo, o Senhor proverá. A palavra de Deus está nos lembrando nessa noite. O Senhor proverá. Entrega ao Senhor as tuas preocupações. Entrega ao Senhor aquilo que tem afligido a sua vida. Entrega ao Senhor aquilo que você tem retido. Entrega ao Senhor. Ele é completamente confiável. Ele vai agir para transformar essa situação. E esse altar que você está erguendo ao Senhor dessa situação não vai ser chamado de altar de luta, mas vai ser chamado de altar de adoração ao Senhor. Tudo entregarei. Você pode erguer as suas mãos e dizer ao Senhor: tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Novamente você pode dizer: tudo entregarei, ó Senhor, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Ele deu o exemplo. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Que pergunta! Se Ele não poupou o seu próprio filho, por que nós estamos aflitos? Com uma saúde, com um problema financeiro, com um problema profissional, com um problema familiar? Por que aflição no seu coração? Nós cremos no Deus da provisão. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente, generosamente, como manifestação da sua graça, com Ele? Porque não adianta ter todas as coisas e não ter Ele. Mais importante é ter Ele. É ter Jesus. E se você tem Jesus, eu convido você a erguer as suas mãos agora e glorificar ao Senhor, adorar ao Senhor, porque você tem a provisão de Deus para a sua vida. A provisão de Deus para nós é Jesus. A provisão, porque é para a vida eterna. A provisão de Deus para a nossa vida é Jesus. Agora Ele deu Jesus, já é suficiente.
já é suficiente. Ele nos deu Jesus, e Ele vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. É o maior remédio contra a ansiedade. Não tem ansiolítico que faça isso. É descansarmos no Senhor. Essa palavra nos faz descansar no Senhor. Olharmos que o caráter de Deus é sempre bom, sempre maravilhoso, que Ele não quer o nosso mal, Ele não quer nada das nossas coisas, porque Ele é dono de tudo. Ele quer nos ensinar a depender dEle, a servir a Ele, porque nós vamos fazer isso eternamente com Ele. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Senhor, ouve a nossa oração de entrega. Recebe, Senhor Deus, a manifestação de obediência do teu povo. Nós te agradecemos pelo exemplo da vida de Abraão, pela instrumentalidade. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor foi maravilhoso com Abraão. O Senhor deu uma oportunidade para ele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sustentou a vida dele e agora ele é exemplo para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque em toda a história o Senhor sempre agiu assim com aqueles que te servem, aqueles que te amam. E não vai ser diferente conosco. O Senhor é o Deus da provisão. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus da provisão. Obrigado, Jesus. 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 Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício ali na cruz, por ter se entregue voluntariamente pelas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O teu nome é exaltado e será exaltado eternamente. Obrigado, Senhor. Pai, nesse momento há pessoas aqui que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. Há pessoas que retêm o seu coração, que relutam diante de uma demonstração tão implacável do teu amor. Ainda existem corações que se endurecem. Mas nesta hora, Senhor Deus, alcança esses corações. Espírito Santo, fala a esses corações. E que eles possam entregar as suas vidas ao Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Lembre-se, diante das lutas, das dificuldades, o Senhor é provedor. Jesus é a provisão de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Amém.